Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Francisco Domingos e você está no podcast Educação em Destaque. É o seu programa semanal, como você já sabe, produzido aqui em Brasília, um programa que trata sobre educação. E esse programa tem uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria em educação e comunicação. E esse programa é possível porque a gente pode contar com parceiros muito importantes aqui que valorizam o nosso trabalho e tornam, então, o podcast Educação em Destaque uma realidade. Dentre esses parceiros, tenho a alegria de registrar sempre, nós temos a CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Temos também o apoio do Simpro-DF, o Sindicato dos Professores da Rede Pública aqui do Distrito Federal. Temos ainda o apoio do Simproep, Sindicato dos Professores da Rede Privada do Distrito Federal. Temos o apoio da CONTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino, e aí nós estamos falando da rede privada. Temos o apoio do PROIFES Federação, a Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Temos o apoio do ATENS, Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior, das IFES. Temos o apoio da Clínica Saberes Neuropsico, uma clínica aqui do Distrito Federal. E temos também o apoio do Sebrae, parceiro importante que soma com a gente aqui, a quem a gente agradece por essa parceria. E agora, inclusive, você fica aí com esse anúncio do Sebrae. Você ouve, escreve, registra, dá voz, transforma empreendedorismo em notícia. E a cada notícia transforma o empreendedorismo. Sua matéria faz história. E histórias como a sua merecem o maior reconhecimento. Então é isso. Anúncio do Sebrae para você, esse parceiro aqui do podcast Educação em Destaque. E o nosso programa de hoje a gente tem o prazer de conversar com a secretária de Políticas Educacionais da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Ela que acabou de chegar de Cuiabá para conversar aqui com a gente, contar das novidades que está acontecendo aí nas discussões, sobretudo do Plano Nacional de Educação, mas de muitas outras questões. Então seja muito bem-vinda, Guelda Andrade, professora lá da Rede Pública do estado de Mato Grosso e que está aqui com a gente hoje. Guelda, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vinda. Obrigada, Chico. Só um pequeno adendo. Eu sou professora de formação, mas meu concurso público é de técnico administrativo educacional. Então, Muito bem. eu sou funcionária de escola, assim como muitos e muitas que estão na base da CNTE. Isso é muito importante porque muita gente não sabe que a CNTE, além de representar docentes, também representa os técnicos ali, aqueles profissionais que fazem com que a escola aconteça. Então, Guelda tem essa formação aí, atua nessa área e está aqui para falar, então, de várias questões, e a gente vai focar um pouco no Plano Nacional de Educação que está sendo discutido nesse momento no Congresso Nacional. Mas eu quero, inicialmente, então, Guelda, você já falou um pouquinho da sua atuação. Quero saber se você é de Mato Grosso, quando é que você chegou por lá, de onde você foi para Mato Grosso, quando é que você prestou o concurso, por que nessa área, qual é a sua área de formação? Quero saber um pouquinho de você e a nossa audiência também, com certeza. Bom, eu sou nascida em Cacoal, Rondônia. De lá, meus pais foram para Roraima, nós moramos em Boa Vista 2 anos, e eu cheguei no Mato Grosso, eu já tinha 7 para 8 anos. E lá eu permaneci, lá numa cidadezinha do interior chamada Jauru. Ali eu fiquei durante um bom tempo da minha vida e quando eu me casei eu fui para Pontes da Serra, que é uma cidade vizinha. E quando foi em 2012 ou 2013, 2012, eu fiz a seleção para o mestrado aqui na UFMT. E aí vim para cá para fazer o mestrado e não voltei mais, né? Para cá que ela tá falando Cuiabá, né? Para cá, para cá Cuiabá. Vim para Cuiabá e não voltei mais. Aí fiquei morando em Cuiabá. E o movimento sindical foi num período em que quando eu entrei para a universidade, eu tinha recém me separado e entrei para a universidade fazendo curso de letras. E pela primeira vez eu ouvi falar de Marx em 60 horas do curso de letras que tinha de sociologia e me apaixonei, assim, pelas loucuras marxistas. E aí, assim, por ali eu me embrenhei e na época a gente estava recém, porque o meu concurso é de 2000 e eu fui para a faculdade em 2001. E a gente recém tomado posse e tal, estava tendo uma disputa no sindicato. E aí um colega chamado Santino montou uma chapa só com os recém tomado posse, o povo novo que tinha chegado na educação.
E a outra companheira, a companheira Cleusa, que é companheira nossa também, montou uma outra chapa lá e nós fomos para disputa, Chico, e a gente conseguiu ganhar naquele momento. Os novatos chegaram dominando, a gente conseguiu ganhar por um voto, a diferença de um único voto. Porque lá no estado vocês têm o sindicato de professores, também tem os técnicos, é isso? Sim, lá nós conseguimos aprovar o nosso plano de carreira em 1998 e naquele momento já fomos chamados dentro do plano de carreira de profissionais da educação. Nosso plano de carreira agregou os funcionários e os professores juntos. Como eu tenho na minha formação, meu ensino médio, eu fiz o curso de magistério, que em alguns lugares chama de normal, então eu trouxe muito assim, eu tinha essa aptidão, né, para alfabetizar e tal. E na hora de fazer o concurso, fui tentar o concurso e acabei fazendo o concurso para técnico. Fui aprovada na época. Em 7º lugar, aí entrei já para o estado, na sequência também já fiz a seleção para a universidade, também já entrei para o curso de letras e aí as coisas foram acontecendo, né? Depois eu assumi a direção de escola, foi uma experiência muito boa também. E essa formação de professor que eu fiz lá atrás me deu essa oportunidade. Na sequência, o Estado de Mato Grosso criou uma experiência, a primeira experiência de formação de funcionários, que foi o curso de Ararazu, né, o projeto Ararazu na época. Esse curso foi implantado por Dante de Oliveira na rede municipal de Cuiabá ainda quando ele foi prefeito. Quando ele vira governador do estado, ele implanta essa profissionalização no estado inteiro. E aí nós fomos ali os primeiros a serem profissionalizados, entramos para o plano de carreira, fomos valorizados, assim como os professores. Então, no estado de Mato Grosso, a gente tem uma diferença de todos os estados da federação. Lá, desde que você seja profissionalizado pelo Projeto Ararazu, como eu fui lá nos anos 2000, né, que eu já tinha tomado posse, ou pelo pró-funcionário, você recebe piso salarial profissional. O mesmo piso que paga para o professor, paga para o funcionário de escola. Por exemplo, eu tenho mestrado em política educacional. Eu recebo o mesmo salário que um professor que tenha mestrado, entende? Então, a gente conseguiu avançar nesse sentido. Mas vocês têm um sindicato super organizado, de onde saiu lideranças como Carlos Abicalil, Sim. por exemplo, né? Rosa Neide, ex-deputada. Então, assim, e está presente. É claro que essas conquistas de vocês se devem sobretudo à organização desse sindicato, né? Sim, a organização e o momento político também, né? Porque porque eu sempre digo, para as coisas acontecerem na educação, na saúde, se tornarem políticas de Estado de fato, precisa ter vontade política por parte daquela liderança, né? Daquele político que está ali representando o povo. Se a gente não tem vontade política de que as coisas aconteçam, elas não vão acontecer, né? E, infelizmente, o que a gente vive hoje, por exemplo, a gente está aí nesse dilema com o Plano Nacional de Educação e esse debate, esse processo de disputa. A disputa ela é salutar, ela é rica, né? É na diversidade que a gente se constrói, mas não dá para fazer corpo mole, né? Como a gente vê muito isso no Congresso, né? Aquilo que não é de interesse de alguns não se torna política de Estado. Sim, né? Claro. Então, vocês já tiveram aí um aperitivo dessa conversa que agora vai passar para discutir o Plano Nacional de Educação e outras políticas do governo federal, inclusive. Mas antes eu quero te pedir para se inscrever no canal. Se você está por aqui e não é inscrito ainda, se inscreve agora. Aciona o sininho para receber conteúdo sempre que a gente subir um conteúdo novo por aqui. O que a gente faz sempre é sextas-feiras. Então, sexta-feira, meio-dia, tem sempre uma entrevista nova com gente que tem uma contribuição nesse debate da educação, assim como a Guelda Andrade, que está aqui conversando com a gente hoje. Então, se você não é inscrito ainda, aproveita, se inscreve. E ao final do programa, eu vou te pedir, compartilhe o link nas suas redes sociais, sobretudo nos seus grupos de WhatsApp. Assim, muito mais gente vai tomar conhecimento dessa conversa, desse canal, porque muita gente ainda precisa conhecer, nós estamos começando agora, então nós precisamos muito da sua ajuda, tá certo? Então, retomando a conversa aqui com a Guelda Andrade, representante da CNTE nessa nossa conversa aqui hoje. Guelda, no Congresso tramita, então, o Plano Nacional de Educação. Essa proposta que é resultado, inclusive, da CONAI, Conferência Nacional, Exatamente. que aconteceu no ano passado, sob a coordenação, inclusive, do Heleno, né, que é o Sim. presidente da CNTE. E o projeto, então, foi caminhado pelo governo. Na Câmara, quem hoje preside a comissão que trata do Plano Nacional de Educação é a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, e o relator é o deputado Moses, que é do União Brasil do Ceará. Você tem comparecido ali às audiências que tem, né, que a comissão tem convidado. Eu gostaria que você falasse sobre como que está a tramitação do plano,
como é que você percebe a disposição desses dois parlamentares e daquele colegiado como um todo, no sentido de aperfeiçoar o projeto em benefício daquilo que a gente acredita, de uma educação emancipadora, Uhum. transformadora, e que contribua para o desenvolvimento do país. Como é que você percebe isso lá hoje? Veja bem, Chico, nós estamos vivendo um momento delicado, né? Um momento de disputa intensa. Como você disse, o resultado desse PL na verdade, assim, a construção do PL é resultado da conferência. Uma conferência que foi construída aí a partir da diversidade territorial e de tudo aquilo que a gente tem de diverso dentro do país. E aí vale ressaltar, quando a gente fala de diverso, né, Chico? Nós estamos falando da diversidade religiosa, cultural, da diversidade de gênero e também da diversidade de raça, né, que nós temos nesse país. E isso é uma riqueza muito grande. E aí, os companheiros aqui, vizinhos que estiveram de fora do país participando da conferência, eles ficam, assim, abismados de ver como que a gente... O Brasil é o único país do mundo que constrói um plano nacional de educação a partir de tantas mãos, por meio de um processo tão democrático como que a gente faz aqui, porque essas etapas iniciam lá na base, né, nos municípios, nas escolas, né, com vários debates virtuais, para que todos, ou a maioria das pessoas, tomem conhecimento do que está acontecendo no país. E possam, inclusive, colocar ali a sua posição, né, a sua contribuição. Foi montada essa comissão especial para tocar esse PL, né, conduzir esse processo. E ali a gente tem pessoas comprometidas com a educação, é claro, mas a partir de um conceito de educação, que não é o mesmo conceito que nós temos, né? Que a gente entende a educação como um processo emancipador e além de que a gente defende que essa educação seja ofertada na rede pública, né? E ali eles têm uma parceria muito grande, um olhar muito simpático para as parcerias público-privada, né? O que a gente não recebe com muita simpatia. Então, mas o que traz para a gente como desafio é envolver o maior número de pessoas, né, nesse debate, né, para que as pessoas acompanhem de perto o que está acontecendo. Né? Na Câmara Federal, vai acontecer em torno de 16 audiências públicas aqui, né? Presencialmente, eu digo. E aí vão acontecer mais 27, inclusive já aconteceram duas no Rio de Janeiro, no Paraná. Acho que essas duas já aconteceram, que é uma parceria entre a Comissão Especial e as comissões de educação das Assembleias Legislativas nos estados. Né? Em Mato Grosso vai acontecer agora dia 9/6. Então, é muito importante que a gente faça essa articulação com os estados para que os estados levem os profissionais de educação e dê publicidade para toda a sociedade, né? Para os estudantes, para os pais, as mães dos estudantes, os responsáveis por esses estudantes, para que eles tomem conhecimento. Porque, assim, falar de educação, debater educação, não é responsabilidade só dos profissionais de educação. É responsabilidade de toda a sociedade, porque quando você pensa... Numa nação soberana, não existe uma nação soberana se você não tem um projeto de educação soberano também, que garanta conhecimento, formação adequada para esse povo, para que a gente, de fato, consiga avançar numa sociedade mais justa, mais igualitária, mais humana, né, com distribuição de renda. Então, o Plano Nacional, é fundamental que ele cumpra esse papel. Né? Mas, junto disso também, a gente precisa avançar na aprovação do Sistema Nacional de Educação, Chico. Se a gente não tem aprovação de um sistema nacional, então a coisa fica muito solta. Então a gente precisa aí que, no máximo, após um ano de aprovação do plano, que a gente tenha a aprovação do Sistema Nacional de Educação, que será outro debate, outro momento de muita disputa na sociedade, que exige dos profissionais de educação e toda a sociedade civil organizada para que a gente consiga garantir a aprovação desse sistema. Porque assim, quando a gente fala de sistema, as pessoas às vezes se perdem, mas é mais ou menos nos moldes do Sistema Único de Saúde. Né, que aquilo que é defendido, que é definido aqui, que a gente consiga fazer com que as coisas aconteçam lá na ponta de forma qualificada. Né? Esse é o maior objetivo, o maior desejo que a gente tem. Então, quando a gente fala aqui do plano, tem alguns pontos que eu acho que é importante a gente destacar para quem está nos acompanhando, saber do que estamos tratando. Por exemplo, uma questão que foi colocada ainda no plano anterior, porque, para que fique bem claro, o Plano Nacional de Educação ele é apresentado para ter uma vigência de 10 anos. Agora, em 2025, a gente está com uma prorrogação. O plano atual venceu ali no final de 2024. Mas aí, como o outro ainda não havia sido aprovado, se prorrogou 2025. Então, dia 31 de dezembro de 2025
esse plano que está em vigência acaba e o outro precisa entrar, então, em vigor. E uma das questões que já estava, uma das metas ali, era 10% do PIB para educação pública. Por que é importante fazer esse registro? Porque a gente defende isso, né, Guelda? A gente defende 10% da educação pública. E tem gente na comissão, inclusive, que também defende que aumente o financiamento da educação com dinheiro público, só que aí não necessariamente para a escola pública. Exatamente. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Esse é o nosso grande desafio, porque assim, primeiro que a gente precisa olhar para o plano e para executar esse plano nacional. Primeiro assim, vamos registrar, né, Chico, que esse é o terceiro plano nacional de educação que o Brasil constrói. O segundo plano que nós tivemos era um plano redondinho, que é esse que ainda está sendo prorrogado, né, do qual você falou. Esse plano ficou perfeito, fantástico. Mas, com a emenda 95, tudo isso foi para a gaveta, virou letra morta e foi impossível de executar. Então, o plano ficou inexequível. O que acontece? E o plano, assim, tinha fonte de financiamento, tinha previsão de quando chegar nos 10% do PIB e tudo mais. Agora, a gente precisa... Esse é um dos pontos que a gente precisa resgatar e manter, que são, assim, é inegociável para nós, é garantir os 10% do PIB para a educação. Assim, não dá para... Agora sim, a gente precisa, os parlamentares, inclusive, numa das audiências, o Moses me perguntou como fazer isso. Eu falei, olha, eu devolvi a pergunta para ele. Eu falei, bom, deputado, isso depende das estratégias que serão adotadas dentro dessa casa. Esse é um papel do senhor junto com os demais parlamentares. Como é que vai pensar a estratégia e as fontes de financiamento para garantir? Se eles devolvessem parte do orçamento discricionário que eles sequestraram, que para esse ano, por exemplo, são mais de 50 bilhões, já ajudaria bastante, se não resolveria. Então o dinheiro existe. O dinheiro existe, a fonte existe. Né? Agora, o dinheiro precisa ser investido naquilo que precisa ser investido. Por exemplo, não dá para pensar em fazer educação pública de qualidade, Chico, igual eles ficam arrotando que tem que fazer educação de qualidade, que o serviço público não funciona, que o professor está sendo supervalorizado, etc. Mas, assim, as condições de estrutura física das escolas. Né? Nós temos escolas que não tem água potável ainda. Nós temos escolas que não têm banheiro, não tem saneamento básico. Isso é a realidade brasileira, não é a realidade total do meu estado. Mas assim, por exemplo, vamos falar da região da Amazônia, que é um lugar mais distante, um lugar onde tudo é mais difícil, que para o professor ir para a escola, inclusive, assim, ele vai e fica lá 10 dias, ele tem que ir de barco. Quantas horas de barco, quantos dias de barco. Então, assim, são condições de trabalho. E quando a gente fala, Chico, de valorização profissional, nós não estamos falando apenas do salário desse professor. O salário é um dos pilares. Quando a gente fala de valorização profissional, envolve as condições de trabalho, a estrutura física, sabe? Esse professor está numa única escola, porque às vezes tem professor... Por exemplo, nós estamos vivendo no estado de Mato Grosso, uma distribuição, o professor tem que correr, às vezes, durante o dia, em 3, 4 escolas para conseguir dar aula. Isso é desumano. Entende? É desumano, né? O esgotamento, você pegar trânsito. Então, assim, a gente defende... Você imagina em que momento esse professor, esse educador vai poder, né, se qualificar para a atividade. Como que ele vai preparar a aula? Claro. Né? E além quando a gente fala das mulheres, ainda tem a 3ª, a 4ª jornada de trabalho, né? Dos filhos. Esse é um agravante, é gigante. Então, assim... Se a gente não pensar na valorização desse trabalhador, pensando a valorização salarial, as condições de trabalho, a condição humana, nós não vamos qualificar a educação. Guelda, eu quero chamar a atenção, você que está nos acompanhando aí, tentar se informar com relação a esse calendário de audiências que vão acontecer nos estados. Cuiabá, como a Guelda acaba de falar aqui, vai acontecer no dia 9 agora de junho. E por que isso é importante? Porque desde a creche das crianças e, sobretudo, da ausência de creches, tudo isso é discutido nessa questão do Plano Nacional de Educação. Tem as metas ali, tem que ter creche para todo mundo, como é que vai fazer com que isso aconteça? Então, você aí é responsável por construir esse debate. Não dá para esperar só o sindicato. O sindicato tem uma função, ele tem um papel que é reivindicar melhores condições salariais e de trabalho para os profissionais. Mas não esbarra por aí, não é suficiente. É preciso que você, pai e mãe, assumam o seu papel e reivindique condições adequadas para que seu filho e sua filha possam receber a escolarização que eles merecem. O Brizola falava que o que se trata de escolarização, por isso ele investia tanto na qualidade do espaço, né? Daí cria os CIEPs lá no Rio de Janeiro e tudo mais.
a gente precisa beber nessa fonte e ir para cima e ajudar a construir isso junto com as entidades como a CNTE, por exemplo. É muito importante, Chico, que as pessoas, os profissionais da educação e a sociedade civil organizada se apropriem do caderno de emendas produzido pela CNTE. Que no momento das audiências, que as pessoas vão lá no chat e coloquem aquele caderno de emendas, aponte as emendas, fala, olha, eu quero essa emenda, porque assim, a creche, como você citou, ele não é um direito... Às vezes tem gente que fala, é um direito da mãe trabalhadora. Também é um direito da mãe trabalhadora, mas é um direito da criança. Para que ela não fique numa condição de vulnerabilidade, para que ela já muito pequena, ela esteja ali envolvida com um projeto pedagógico articulado. Então, assim, que ela tenha já acesso, contato com arte, o lazer, a própria escrita, né? estímulos para que ela esteja, no momento de aprender a ler e escrever propriamente dito, para que ela já tenha sido estimulada, que ela esteja predisposta ao aprendizado e que aquele ambiente seja um ambiente prazeroso para a criança. A escola precisa ser prazerosa, né? Não dá para a escola ser entendida como eu tenho que ir para a escola. Não, a criança tem que ter prazer. Ela tem que sentir vontade de ir para essa escola. Ali tem que ser um local de encontro, né, entre eles, um lugar seguro, né? E aí, assim, enfim, o Plano Nacional de Educação vai defender, né? E aí nós, enquanto CNTE, apontamos emendas dentro desse plano, porque o plano defende financiamento para garantir a qualidade da creche até a pós-graduação. Porque, de fato, esse é um projeto que alavanca o país, né? O projeto de educação, ele alavanca, né, o país. E nós já somos nós somos a 8ª economia do mundo. Então, você imagina se a gente desponta na educação. A gente precisa avançar. E aí a gente precisa ter muito cuidado. E aí, por que o do plano, viu, Chico? Porque quando eu olho para esse plano nacional, a gente, ali dentro, está pensando, está pensando a educação respeitando toda a diversidade territorial que a gente tem nesse país. Porque a gente tem aí muitos Brasis dentro do Brasil, né? Porque a nossa extensão territorial é gigante, a diversidade de cultura é gigante. Então, pensar um currículo para essa escola, você precisa de pensar essa organização curricular baseado naquele povo, naquela gente, naquela cultura, respeitando aquilo, para além dos conhecimentos gerais, né? Entender, inclusive, que a nossa diversidade talvez seja a nossa maior riqueza. Com né? certeza. A diversidade que a gente tem é a nossa história, né, Chico? É a nossa história. E aí não dá para você seguir para diante tentando aí camuflar, esconder, né? Eu acho que a partir daquilo que a gente viveu, da nossa história, é que a gente é capaz de recriar coisas novas e acertar, né? Para atender a diversidade que a gente tem. Eu acho que, mas o princípio de tudo, eu acho que é respeitar. Você precisa respeitar a diversidade. E aí é bem diferente de tolerar, né? Eu acho que é importante as pessoas entenderem isso. Eu preciso respeitar, seja a diversidade sexual, de gênero, seja a diversidade de raça, de cor, né, de território, de cultura. Eu respeito, acho que acima de tudo. Pois é, então está ficando claro, eu espero, né, que você que está nos acompanhando aí entenda a importância do Plano Nacional de Educação, a importância de você dedicar uma parte do seu tempo aí para saber o que está acontecendo. Acesse o site da CNTE, lá você vai ter muitas informações. Esse caderno de emendas ao qual a Guelda acaba de se referir aqui, é importante que você saiba, porque assim, o governo apresenta ao Congresso uma proposta. Isso vai para debate. Os parlamentares vão apresentando sugestões, que é o que a gente chama de emendas. Vai, altera aqui, altera acolá. Tem um que não acha que deve ter tanto dinheiro assim para a educação, ele acha que é muito dinheiro, então prefere que uma parte da população fique na ignorância, porque assim fica mais fácil de manipular. E aí você precisa entrar com a sua contribuição. A CNTE tem lá uma série de emendas, então você dá uma lida nesse caderno, vê quais são aquelas com as quais você se identifica e numa discussão você diz, olha, tem essa emenda aqui que eu acho que vale a pena ser aproveitada. E é assim que a gente vai construindo a cidadania. Não dá para a gente pensar em transformar a sociedade sem o nosso engajamento. Cada um vai fazer de acordo com aquilo que acredita e que pensa e tudo mais, e tem uns que têm muita força. O sistema financeiro tem muita influência. Quanto mais ele puder tirar dinheiro da educação para investir em outras áreas, para ele vai ser ótimo. Então é você, mãe e pai de família, que precisa se apropriar desse debate. Guelda, eu acho que assim, a gente precisa também avançar um pouquinho já em relação ao sistema, que você tocou um pouquinho ali atrás. Porque assim, depois do plano, vem a discussão sobre o sistema, que é mais amplo.
o plano fica embaixo desse cobertor maior que é o sistema. Então, como é que a CNTE já se articula na perspectiva de debater o Sistema Nacional de Educação? Veja bem, a gente tem acompanhado todos os movimentos, né? Porque ele está no Congresso e a gente tem acompanhado e feito a articulação junto com os parlamentares, a partir daquilo que a gente defende, que a gente entende, né? Como que tem que ser o desenho desse sistema. E assim, a gente sabe que isso vai ser uma disputa, assim, muito forte, né? Porque é disputa de projeto de sociedade, né, Chico? Então, isso vai exigir de nós demandar uma mobilização gigante também. Mas a gente tem acompanhado bem de perto para não deixar, né, passar nada e sempre dialogar com os parlamentares, que eu acho que o diálogo, né, ajuda muito, porque às vezes as pessoas não são da área da educação, não compreendem exatamente para que é um sistema, por que é um sistema, para que desse jeito, né? Então, a gente sempre senta, dialoga, constrói junto, mostra o porquê, os prós e os contras, porque assim, e outra, as pessoas não conhecem a realidade do chão da escola pública, né? Esse é um outro desafio. Então, talvez por isso, né, tanta gente acha, não, é muito dinheiro para a educação. Não é muito dinheiro, né? A educação, se você conhecer aquelas pessoas que conhecem mesmo, assim, o interiorzão do Mato Grosso, o interior do Nordeste, né, Amazonas, Pará, Amapá, que são estados mais pobres, com mais limitação de recurso e tal, com mais dificuldade de acesso a algumas coisas, vai entender do que a gente está falando. As comunidades ribeirinhas, quilombola, né? Comunidade de pescadores, assim. Então, assim, tem muita dificuldade. Então, a gente precisa desse sistema para organizar e alinhar, para que todos tenham a mesma coisa na mesma proporção, vamos dizer assim, para que essa distribuição seja o mais humana e justa possível. E vale a pena até a gente chamar atenção para situações que estão se colocando que aparentemente são novas. Por exemplo, o crescimento do número de pessoas que são diagnosticadas ali, enfim, com espectro autista, por exemplo. Como é que a escola vai dar conta disso, né? A semana passada, a BBC Brasil publicou uma reportagem sobre a dificuldade que muitos pais têm, por exemplo, em grandes centros como São Paulo e Rio, de escolas que recebam seus filhos, escolas privadas caríssimas que negam o atendimento. Uhum. Então, você imagina, se na rede privada, cara, se isso não é disponibilizado, imagina como é que a rede pública vai atender, como é que ela dá conta. Então, quando a gente fala de financiamento da educação, a gente precisa pensar, inclusive, nessa questão Exatamente. que está colocada. Não tem como a gente precisa garantir inclusão, né? A gente fala de diversidade, fala de inclusão. Para garantir inclusão, você precisa dar condições, né? Profissionais qualificados, o espaço físico precisa ser acolhedor. Então, fala também sobre isso, sobre esse desafio. Falar de financiamento considerando esses aspectos. Veja bem, o documento da CONAI traz lá, se não me engano, é o eixo 3 que tratou da diversidade. Aí, quando a gente fala de diversidade, a gente fala justamente das limitações físicas que as pessoas têm, né, e tal. Eu tenho uma filha autista, né? Então, eu sei dos desafios que a gente tem no espaço da escola. Eu tive a sorte de ter uma escola que acolheu a minha filha de uma forma assim maravilhosa, né? Que o meu receio, porque agora ela foi para o 6º ano, então enquanto ela estava no 5º, uma escolinha municipal, que era pequenininha, era mais fácil de acompanhar. Vai para o 6º ano, já entra numa escola maior. E aí tem a necessidade de ter um acompanhante, né? A minha é o nível 1, não tem essa necessidade de ter um acompanhante dentro de sala de aula, né? Mas tem a necessidade de ter uma pessoa ali pelo pátio observando para ver os movimentos e tal. Porque o desafio dela é mais o prejuízo dela é o prejuízo social, de não conseguir se enturmar. Mas o nível 2 e o nível 3 já é um nível que demanda esse acompanhamento dentro da sala de aula mesmo. E aí não dá para ser um acompanhante qualquer, Chico. Precisa de ter uma pessoa com formação específica para atuar ali. Ela precisa de ter, no mínimo, uma formação na área da educação para ela entender e conseguir ajudar essa criança. Porque senão ela também não vai conseguir ajudar, né? Então, assim, é um desafio muito grande. Nós estamos falando de um transtorno, mas existem muitos outros. E quando você fala do transtorno do espectro autista, eu comecei a ler muita coisa depois, né, do diagnóstico da minha filha, e eu vi o seguinte, que tem milhões de pessoas do nível 1, entendeu? Que não sabem que tem, e elas foram se adaptando ao longo das demandas, das necessidades, e foram se adaptando e sobrevivendo ao meio. Mas muitas dessas também foram excluídas de todo o processo, né? A gente precisa
entender isso. Muita gente, lá no nosso tempo de escola, lá de alfabetização e tal, muitos dos nossos colegas ficaram perdidos pelo meio do caminho por falta desse atendimento, desse olhar específico. Pessoas altamente talentosas. Exatamente, porque a gente tem, muitos têm habilidade para as artes, né, para o desenho, para não sei, assim, fantástico. Eu tenho na minha casa, olha para você ver, na minha casa, você imagina isso no espaço da sala de aula. Eu tenho uma que tem o autismo, nível 1, e eu tenho outra que tem altas habilidades para as artes e o nível acadêmico é acima da média. Então, exige da gente, enquanto família, um olhar diferenciado. É um atendimento específico para um atendimento... Você imagina para o professor em sala de aula com, no mínimo, 25 crianças, Chico. Cara, não é fácil. Então, assim, precisa de reduzir o número por turma para que esse professor consiga, de fato, dar um atendimento individualizado, sabe? Porque, às vezes, a criança, quando você explica ali na frente, ela não consegue captar. Ela precisa desse atendimento de alguém sentado ao lado dela para que ela consiga compreender aquele conteúdo que o professor está explicando naquele momento. E aí, no universo de... Eu estou falando 25, eu estou sendo, né? Generosa. Mas a gente tem realidades de um número muito maior. Sim. É desumano com as crianças e com o profissional. É desumano. Então, quando você ouvir falar de financiamento da educação, pense em todas essas realidades. A gente tocou aqui em aspectos muito, muito, muito elementares ainda. A questão é muito mais profunda. Tem muito aí a ser discutido. A gente tocou aqui em questões elementares. E já caminhando para o final, Gueldo, eu quero a tua opinião. Na semana passada aconteceu uma coisa muito triste, né? A gente sabe que a educação é uma... E sobretudo a educação, os anos iniciais, ali até o ensino médio, a gente tem um protagonismo muito forte das mulheres. Quem atua em sala de aula, basicamente, são mulheres. E a gente teve, na semana passada, um ataque, assim... Brutal, né? Absurdo, vergonhoso, enfim, é difícil até de qualificar aquilo. Lá no Senado, que foi aquele ataque daqueles senadores, enfim, contra a ministra Marina Silva, que é uma pessoa assim que merece toda a admiração de todo mundo que tem um mínimo de dignidade, de respeito pela pessoa humana. E ela foi agredida de uma forma, na minha opinião, absurda, criminosa, enfim, tudo mais que a gente puder arrumar de adjetivo ali para o que aconteceu. Eu queria uma avaliação sua, um comentário seu em relação a essa questão, considerando que o magistério, enfim, a docência, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médico, é basicamente exercido por mulheres. Então, você, uma mulher que atua na educação, como é que você viu aquilo ali? Como é que você acompanhou o comentário sobre aquela situação? Que certamente você viu da cena sobre a qual eu estou me referindo. Bom, primeiro deixar claro também que a CNTE fez uma nota, né, em defesa da ministra, porque o que foi feito foi desumano, desrespeitoso, né, como você disse, é difícil de qualificar o que aconteceu ali. Mas eu acho que isso é mais uma prova de que o machismo estrutural ele está mais vivo do que nunca, mais presente nos espaços do que nunca, né? Com aquele comportamento. A falta de respeito, acho que pela condição... pela mulher, pela história dessa mulher e pela ministra, né? Eu acho que tem uma série de fatores que precisam ser levados em conta. Lembrar, Chico, que infelizmente eu acho que a gente precisa se policiar muito, porque para além dos homens, as mulheres também às vezes reproduzem esse machismo, né, nos espaços. Então, a gente precisa... Acho que faz parte da educação, acho que a escola precisa trabalhar isso. Eu já fiz esse debate várias vezes, de que a organização curricular precisa de ter contido dentro essa coisa do machismo, sabe? Da violência contra a mulher, de todas as formas, de todas as ordens que elas acontecem. Isso não precisa estar lá desenhado como vindo da própria Secretaria de Educação, mas um texto ou um episódio desses que você pega e leva para o debate no espaço da escola, que é aquilo que eu já disse aqui hoje. A gente precisa ter respeito pelas pessoas. É o respeito. É até onde eu posso ir. Né? Então, assim, enquanto a gente não conseguir traduzir isso na formação dos nossos estudantes e no próprio seio familiar, porque muitas vezes as crianças reproduzem aquilo que elas veem em casa, né? É o pai falando alto com a mãe, é o irmão gritando com a irmã, né? Porque ele se acha no direito, porque ele é homem, é macho, né? E aí eu reproduzo isso no espaço da escola. Então, se acontece um atrito entre dois colegas de turma, o professor para a aula e faz uma conversa.
né? Faz uma conversa e toca o emocional daqueles estudantes. Eu acho que a melhor forma que a gente tem para que a gente não veja no futuro outras Marinas passando pelo que ela passou, né, na semana passada. Então, é muito desrespeitoso. Eu acho que nós mulheres temos um papel fundamental nesse processo, na educação dos meninos e das meninas, porque às vezes a gente, nesse processo educacional, a gente reproduz o machismo e aí as meninas continuam reproduzindo isso. Eu acredito que nós veremos mudança para o futuro, né? Mas talvez a gente não consiga ver. Nossa geração não vai ver essa mudança. Mas a gente já tem aí jovens com outro comportamento, né, apresentando mudanças. Mas o processo é lento. E aí, para a gente entender isso também, a gente precisa de olhar pelo retrovisor da história, né, Chico? Para entender por que as coisas se dão desse jeito. Mas também é muito importante entender que elas não estão prontas e acabadas. Elas não estão cristalizadas, né? E aí, a mudança disso depende do nosso comportamento, do nosso dia a dia, né, da nosso poder de mobilização e de organização, enquanto homens e mulheres, enquanto sociedade, para que a gente prepare aí uma sociedade um pouco diferente para as próximas gerações. Eu acho que esse é o nosso papel. Muito importante esse recado aqui, então, da professora Guelda, porque isso faz com que a gente pense aí, você que está nos acompanhando, o preconceito contra as mulheres, o desrespeito às mulheres, a violência contra as mulheres é desde sempre. A mulher, desde sempre, foi colocada numa condição inferior. Isso, religiões trataram assim, a sociedade foi se organizando desse modo. Então, desconstruir isso leva tempo, mas não quer dizer que a gente não tenha que fazer a nossa parte, que a gente não tenha que trazer assuntos como esse aqui para que a gente possa refletir juntos sobre esse que é um problema da sociedade. O machismo é um problema, o desrespeito às mulheres é um problema, a misoginia é um problema e precisa ser tratado como tal. Guelda, eu te agradeço imensamente aqui pela conversa. Eu espero, inclusive, que a gente possa, em breve, retomar, porque muitas questões aqui que eu queria ter tratado com você e que a gente não pôde tocar. Nossa hora avançou aqui, passou muito rápido. Te agradeço imensamente. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, é um prazer e a CNT está sempre à disposição. Valeu, muito obrigado. E você ficou com a gente aí até agora, muito obrigado. Já sabe, próxima sexta-feira, ao meio-dia, tem mais entrevista tão relevante quanto essa aqui com a Guelda. E você que chegou aí já do meio para o final do programa, volta ali, assiste tudo. No final, compartilha esse link nas tuas redes sociais, nos teus grupos de WhatsApp, assim mais gente vai saber que existe o podcast Educação em Destaque, que ele trata de questões tão importantes quanto essas que você viu a gente tratando aqui. Então, muito obrigado, até a próxima semana, um abraço, até lá.